incorporar daimons da Goécia, ou Goétia, como você queira chamar. Não existe, tá? Até porque num ritual, não significa que quando você faz uma evocação, por exemplo, a um daimon, vou botar um daimon aqui de um bom calibre, Paimon. Quando você trabalha com esse daimon, não significa que é o daimon em si que está vindo. As pessoas não observam o número de legiões que esses espíritos, muitas vezes, possuem. Então, obviamente, você muitas vezes vai trabalhar com uma energia ao qual está sobre o jugo daquele daimon. Primeiro ponto que a gente tem que botar em pauta. Segundo, quando nós falamos de daimon, falamos de não nascidos. Alguns, inclusive, ocultistas acreditam que sejam espíritos de mortos e que assumiram esse tipo de forma. Bom, eu respeito a opinião de cada um e eu espero que a minha seja respeitada. Para mim, daimons, para mim, Tata Leonardo, daimons são não nascidos. Precisamos lembrar que quando falamos de Goécia, não estamos falando de um sistema de magia. Estamos falando de uma ferramenta onde possuem divindades que foram demonizadas pela igreja medieval, pela igreja ortodoxa, tá? A igreja antiga. Então, essas divindades, você muitas vezes vai ver que você tem ali 2 ou 3 daimons que são de culturas totalmente diferentes um do outro. Então, é um outro ponto a ser levado em conta. E aí vem o grande ponto que a gente tem que entrar na discussão. Quando nós falamos de daimons, estamos falando de uma energia que, primeiro, além de ser uma energia vibratória muito densa, porque trabalha dentro da psicoesfera, inclusive o próprio Crowley fala sobre isso, sobre o trabalho que os daimons também fazem perante a psicoesfera. Tanto que Crowley diz que tem que haver primeiro o despertar da psicoesfera para entender esses seres. Então, obviamente, a gente está falando de seres extremamente densos, alguns sequer querem acesso a nós humanos. Olha só quanta questão. Primeiro, densos. Segundo, alguns deles sequer querem acesso a nós humanos. E, por fim, terceiro, por fim, seria ridículo a gente dizer que um daimon incorporou em uma pessoa, mesmo que aquilo seria um representante daquele espírito. Isso não existe. O que existiu no passado, década aí de 30, 40 e 50, basicamente, foi uma correlação que alguns umbandistas, Aloysio Fontinelli e outros, fizeram com relação a Exu e a esses espíritos, esses daimons. E essa correlação, que seria basicamente sincretismo, acabou entrando em simbiose e hoje nós vemos aí, infelizmente, as loucuras de alguns afirmarem taxadamente que incorporam daimons.